E o monitoramento, foquem nisso, tá? Por quê? Porque, até trazendo uma frase aqui bastante conhecida, o big money, o grande dinheiro, ele não tá nem em vocês comprarem, nem em vocês venderem. O dinheiro de verdade, ele está na espera, no aguardo, no juros composto. Então, como esse tempo ele é bastante longo, e sempre quando a gente fala de investimentos a longo prazo, a gente está falando de espera, e durante toda essa espera, não é ficar com os braços cruzados, não é desligar o home broker e nunca mais olhar a ação, né? É acompanhar, é monitorar. E esse monitoramento, eu gosto muito de quebrar ele em duas partes. Eu nunca vi ninguém fazer essa distribuição, esse esquema, tá? Então, se vocês quiserem anotarem, tirarem um print para guardarem, fiquem à vontade. A nossa ideia aqui é ajudar vocês com essa masterclass. E aí, esse monitoramento, eu gosto muito de dividir, desmembrar em duas partes. A primeira é o monitoramento de mercado, ou o monitoramento do mercado financeiro. Que o que é? Olhar o home broker, olhar o status para ver como é que está variando o preço, como é que está o preço de tela, quanto que você acha que é o preço justo. Esse é o monitoramento do mercado financeiro, monitoramento do preço, né? E o segundo é o monitoramento do mercado da empresa. O que eu estou querendo falar com isso? Não basta você só olhar o preço de tela. Por quê? Porque a empresa ela pode estar tendo algum tipo de variação no final do dia lá na realidade, né? Na vida real, por assim dizer. A empresa pode estar sofrendo com competição, ela pode estar tendo algum tipo de regulação que está mudando e por conta disso está mudando o preço da tela. Então, as duas coisas se conversam, mas não são a mesma coisa. Muitas vezes, uma empresa cai só porque deu um ruído de mercado, o juros futuros subiu e a cotação da empresa caiu. Muitas vezes ela cai porque o mercado da empresa está mais difícil, né? A gente trouxe aqui o exemplo do varejo, tá? Por que o varejo caiu tanto? A gente vai falar sobre Magalu, sobre Via, mas por que o varejo caiu tanto? Basicamente, a gente teve um movimento de mercado financeiro, a curva de juros subiu, e aí empresas de crescimento, a gente vê uma compressão de múltiplo, que foi o que aconteceu com o Magalu, tá? Não só Magalu, mas outras. Mas também a gente teve uma deteriorização das premissas ou dos fundamentos da empresa. Então, a gente teve uma inflação muito alta, que impactou os custos e impactou a margem. Então, vocês têm que unir um ao outro. Tá? E muitas vezes entender aquela queda faz sentido ou não. Hoje em dia eu vejo muitos ativos que estão caídos sem sentido. Então, tomem cuidado com isso, porque isso gera muita oportunidade. Então, é isso. Monitoramento para mim é isso. Olhar o mercado financeiro, olhar a cotação e olhar o valor. Né? Eu acho que o primeiro, grande parte das pessoas fazem, né, Stefani? O segundo que eu vejo como sendo mais difícil, principalmente para aqueles que não têm as ferramentas certas, né? Exatamente. Às vezes a pessoa fica ali presa no home broker, no preço, você, essa ação caiu 20%, é oportunidade e tal, mas quando você vai olhar na conjuntura, caiu 20% porque o setor está deteriorando, está ficando mais difícil. É o que a gente viu aí, por exemplo, na pandemia, né? A gente viu o setor de turismo caiu, não se recuperou, varejo teve um baque também. Então, tem que ter essa conjuntura do que está por trás de preço. Né? Às vezes a ação caiu por nenhum motivo, mas às vezes ela vem caindo ao longo do tempo pela essa deterioração do mercado, da própria empresa, da gestão e etc. Né, João? Exato. E aí, entrando em cada um desses tópicos que a gente desmembrou, o primeiro é o mercado financeiro, que eu já falei bastante, mas basicamente esse estudo, esse monitoramento, ele busca entender como que os preços estão se comportando frente a um valor justo. A empresa ela vale algo e ela é negociada por um valor, por um preço, tá? Esse monitoramento do mercado financeiro tenta entender como esse preço está variando em relação ao valor justo, se é uma oportunidade ou não, né? E aí a gente ouve volatilidade, que basicamente é a variação dos preços. Volatilidade tem a ver com o desvio padrão dos retornos, né? E essa volatilidade, ela acaba por trazer oportunidade muitas vezes. Alguma certa vez, um ativo ele pode ter uma volatilidade muito grande, o preço cai muito e por conta disso o ativo se tornar descontado
e com isso você conseguir aproveitar uma baita oportunidade. Aqui a gente tem um gráfico que eu gosto muito, tá? Em preto a gente vê o preço, que é o preço de tela, tá? Que vocês olhando no Home Broker, vocês vão ver esse preço de tela. Em vermelho a gente tá vendo o valor. O valor vocês não veem, tá? O valor vocês não veem na tela. Vocês veem na empresa realmente, né? Se um corretor de imóveis batesse na porta de vocês e oferecesse um certo dinheiro pelo apartamento de vocês, esse seria o preço, né? O valor é o que realmente ele vale, o valor intrínseco. E aí, como vocês podem ver, acho que tem algumas coisas interessantes nesse gráfico. O primeiro é que o preço ele varia muito mais que o valor. Concorda, Stefânio? Tem muito mais alto e baixo no preço, no tracejado em preto, do que no vermelho. O vermelho ele é muito mais constante. E o segundo é que existem momentos oportunos para se comprar. Muitas vezes o preço ele cai muito e o valor não cai. E aí, com isso, a gente tem uma oportunidade de compra, quando o ativo está subavaliado. Ou, até em momentos de euforia do mercado, a gente tem o preço muito elevado, muito acima do valor intrínseco. Você pode estar realizando, vendendo esse ativo, se não tiver mais margem de segurança suficiente. Então, é isso. O monitorar o mercado é vocês entenderem qual que é o valor da empresa, como é que é o preço e como esse preço está se comportando frente ao valor. E esse valor intrínseco, por exemplo, quem é assinante do Status Invest, quem tem o plano, o módulo Forecast, por exemplo, consegue ter uma ideia de qual que é esse valor intrínseco a partir do preço-alvo, né, Stefania? Exatamente. Eu gosto muito daquela frase, João, que diz que o preço, ele sempre, em algum momento, ele vai convergir ao valor, né? O que a gente vê no gráfico aí, às vezes descola para cima ou para baixo, mas a gente vê que de tempos em tempos, preço e valor, eles vão se convergir, né? Então, é nesse ponto que a gente ganha dinheiro, né? Sabendo entrar no momento certo, né? Porque são duas coisas, né? É uma empresa boa e uma ação boa, né? Não necessariamente uma empresa boa, ela vai ser um bom investimento, né? Às vezes ela pode estar cara no mercado. É uma grande discussão que a gente teve na live passada, né? Quem não viu, volta lá no canal do Status para ver que foi sobre VEG, né? VEG, e aí, é uma empresa boa? Sem discussão que é uma empresa boa. Tá cara? Aí depende da avaliação. Ótimo. Tem até uma questão aqui da Cláudia, ela pergunta se valor intrínseco não é P sobre VP. Não, tá, Cláudia? Existem vários setores que o P sobre VP não faz muito sentido, porque o ativo e a empresa ela não tem um valor patrimonial muito elevado ou representativo. Tá? Ela pode ter todo o capital dela baseado em terceiros. E aí a gente tem aquela questão de modelo de asset light, né? Bem leve em ativos. Então, acaba que, para grande parte dos setores, não. Como é o caso da tecnologia. Setores ligados à tecnologia não faz muito sentido olhar P sobre VP, outros faz mais. Bancos, eu acho que é um setor que pode ser mais baseado em P sobre VP. Mas não necessariamente, né? Existem vários outros métodos para determinação desse valor justo. E o segundo monitoramento é o monitoramento da empresa, que é um pouco mais complexo, né? Por quê? Não basta só olhar para o home broker. Vocês têm que olhar para outros indicadores. Não é só o preço que importa, né, para fazer essa análise. Então, esse monitoramento do mercado da empresa, ele busca olhar para o micro. O que é o micro, João? É realmente a empresa, né? São as margens, são as vendas, são os preços que ela está fazendo, é a rentabilidade dela, concorrência. Vocês têm que fazer isso também. Por quê? Porque muitas vezes o fundamento se perde. Quem nunca ouviu falar disso? Bom, vou ter que vender, vendi uma posição porque a tese não se concretizou, a empresa começou a perder fundamentos. Isso é fundamento. Esse é o monitoramento para entender os fundamentos da empresa. Então, vocês têm que fazer os dois. O monitoramento de mercado, vocês monitoram preço, e no outro vocês monitoram valor. E aí, comparando os dois, vocês conseguem entender o que é oportunidade e o que não é. Até vou trazer um exemplo, Stefano. Não sei se você conhece a história inteira do IRB, né? Mas o IRB foi um case que teve fraude, etc., mas da noite para o dia, ou em questão de semanas, perdeu quase todo o seu valor, que era um valor fictício no final do dia, né? Mas perdeu quase todo o seu valor. E uma pessoa que não estivesse acompanhando de uma maneira mais
incisiva, mais intensa, pode ter perdido muito, muito, muito dinheiro. Então, é muito importante vocês utilizarem os dois. Não só preço, não só valor. E aí, eu queria trazer a importância de monitorar e uma questão de asset allocation, que basicamente é alocação de capital, né? Asset allocation, eu estou trazendo um exemplo aqui do Pedro. Se tiver algum Pedro aí no chat, manda um oi, tá? Você foi utilizado como exemplo aqui para a nossa Masterclass, tá? Mas o Pedro, desse nosso exemplo, ele possui uma estratégia chamada de 60-40. O que é isso? Basicamente, investe 60% do patrimônio em renda variável e 40% em renda fixa. Imagine que esse Pedro, ele tem 10 mil reais, ou seja, ele investe 6 mil reais em renda variável e 4 mil reais em renda fixa. Se a gente tiver uma queda no mercado acionário de 50%, então esses 6 mil se transforma em 3 mil, porque caiu 50%, tá? O portfólio do Pedro antes da queda era 40 de renda fixa, 60 de renda variável. Com a queda, esse portfólio se torna 57,43, né? E aí, o que o Pedro deveria fazer, Stefani? Ele deveria tirar um pouco de renda fixa e comprar em renda variável. E automaticamente ele está comprando na baixa, né? E esse que é o legal do rebalanceamento de asset allocation, tá? Então acaba que a gente tem, se o Pedro não monitorasse o mercado, ele não estaria comprando na baixa, né? E se acontece o contrário, é a mesma coisa. Se o mercado sobe 50%, essa renda variável representa muito mais que os 60%. E aí ele teria que vender parte disso. E aí ele estaria vendendo na alta. Ele teria que vender parte da renda variável e migrar para a renda fixa. E isso ia fazer ele fugir do comportamento de manada. Por isso que é tão importante, por isso que é tão legal, né? Vocês terem esse tipo de monitoramento, esse tipo de rebalanceamento baseado em asset allocation e baseado em observar e acompanhar a empresa e o mercado, tá? É um mecanismo, assim, excelente. Eu recomendo a todos, quem ainda não faz, faça, porque ele nos faz comprarmos na baixa, porque a gente vai ter que rebalancear, e aí quando cair as ações você vai comprar e vender na alta, né? E ao contrário do grande erro das pessoas, a grande parte das pessoas compra no otimismo e vende no pessimismo, e faz isso até quebrar e sair da bolsa. Fujam disso a partir de método de asset allocation, tá?